Quem é Mitch Muriçoca? Rapaz, Tem um nome aí, Mitch, né? tem. O nome é meio americanizado aí. É, minha mãe, o nome mesmo já cabe uma história no nome, né? Que um dia ela falou quando tava grávida, ela sempre assistia filme americano, ela era do interior, da roça, e sempre nos final de filme passava Mitchell, Mitchell, aqueles final de filme americano, Mitchell. aquelas letrinhas que subia. Daí tá, ela falou, não, quando eu tiver um filho eu vou pôr. Daí quando ela tava grávida assim, disse que meu pai queria que meu nome fosse Maximiliano. Ela falou, não, nem a pau, nem a pau, Ia Maximiliano. chamar de Max. É, daí ela falou, não, Maximiliano não, vai chamar de Mitchell. Daí acabou que ficou Mitchell. Daí colocou o nome de Mitchell. É um nome, então... Americanizado. Americanizado mesmo. É. Eu achei que era um apelido. Daí fala o Brincadeira. sobrenome italiano, mano. Italiano. Daí... Como que é seu nome completo? É Mitchell Terilho Pellegrini. Daí Nossa. Terilho É Pellegrini... uma mistura aí. Terilho é do meu avô, que era o nome do meu avô, pai do meu pai. E Pellegrini era sobrenome italiano mesmo. Italiano mesmo. E daí, assim, Você nasceu onde? eu nasci em Videira, Santa Catarina. Então eu tenho descendência italiana de quem veio da Itália, fugido de guerra e tal. E daí eles ficaram na região de Ibicaré e minha mãe na região de Videira ali, né? Com avós, tudo descendente da italiana, fugido da guerra mesmo, né? E falavam italiano, aqueles italianos de Você sítio. fala italiano? Eu não, mas minha mãe e meu pai falavam, aquele italiano assim que se ele quiser falar italiano, você não entende. Mas se ele for na Itália, também ninguém entende. Misturou uma coisa bem cultural, Isso, bem brasileira. Isso, foi. E daí o que aconteceu, cara? Meu pai sempre caminhoneiro, né? Viajava, ficava tempo fora de casa e voltava. E acabou que com o tempo, com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, se separou da minha mãe, né? Infelizmente não deu certo, né? Cada um foi para um lado, só que eu fui morar com a minha mãe, eu e minha irmã, e daí meu pai seguiu a vida dele meio sozinho, né? Meio solitário, como é a vida de um caminhoneiro, né? Basicamente, boa parte da nossa vida é solitária, né? A gente sai, deixa a família, deixa tudo pra trás e a mulher de um caminhoneiro, ela tem que ser muito guerreira, né? A mulher de um caminhoneiro, às vezes o cara lembra muito do papel do caminhoneiro, Aí tem a esposa. mas né? a esposa do caminhoneiro é uma base que tem que ser muito forte. Pra manter a família unida, de unida. pé ali se mantendo, tem que ter alguém que Isso, seja cara. parceira mesmo. Isso mesmo. E daí, assim, tanto que meu pai nunca quis que eu fosse caminhoneiro, né? Nunca quis que eu viajasse. Até porque eu acho que ele sentiu o peso, né? De você ficar longe da família, de você correr vários riscos como acidente, roubo, enfim, vários acidentes várias coisas que acontecem com o cara na estrada. Porque, assim, quando a gente é mais novo, antes da gente entrar na profissão, a gente tem uma visão de mundo muito pequena, cara, muito fechadinha, assim, que você vai pra escola e tal, e volta, e tem o trabalhinho de você bater o cartão e voltar. Mas quando você sai pro mundo e vira caminhoneiro mesmo, que você sai, que você vê a malandragem de perto, você indo pegar um cara, assim, pra te ajudar a descarregar, o cara falar de roubo, falar disso, falar daquilo, cara te chegar pra te sediar. Então, assim, a gente acaba que se preocupa realmente com... Eu mesmo eu me preocupo realmente com meu filho quando ele crescer algo assim que eu sempre tento deixar bem claro pra ele que... Você é casado. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos. O nome da esposa? Karine. Karine e ela 2 filhos, que são um menino e uma menina. Isso, um casalzinho, Miguel e a Melissa. Miguel e Melissa, grande abraço, Karine, Miguel, Melissa. Olha, muito legal conhecer o Mitch mais de perto. Se Deus quiser, vocês vão estar aqui com a gente também, né? Vou conhecer um pouco mais vocês. Bom demais. A nossa ideia é fazer amigos por onde a gente passa, mesmo, sabe? Porque nessa terra a gente não leva nada. Absolutamente nada. Mas por isso a gente quer te conhecer também melhor, né? Você falou assim que seu pai era caminhoneiro, então tem um histórico. Tem um histórico. Ele foi o primeiro caminhoneiro da família. E daí ele na verdade, assim, era muito difícil. Era praticamente refugiado de guerra, os avós dele, e foram morar no sítio. E eram 11 irmãos eles eram. Então, assim, a roupa já era difícil para manter. Era roupa... Era saco de arroz que eles faziam roupa. Saco de estopa. Era, tipo, roupa assim. Então, assim, ele tinha uma vida muito difícil. Daí, quando ele foi pro exército, meu pai serviu, no exército ele conseguiu tirar a carteira de habilitação.
Daí ele tirou a carteira de habilitação no exército e falou, não, eu quero ser caminhoneiro, vou dar um jeito de comprar um caminhoneiro. Daí ele fez uma rocinha, juntou um dinheiro, comprou um caminhão no ferro velho, um LP 321 Mercedes. E daí ele começou a comprar vinho lá na região de Bicaré ali, que tinha muito vinho, e vendia vinho. E daí usou... O exército acabou estimulando ele a ser motorista. Estimulando. Então eu também tirei minha carteira em Brasília quando servi. Então é mesmo, cara? Eu sei que isso é muito bacana, porque assim... você não paga pela carteira, né? Eu acho que é algum estímulo... É um estímulo fantástico. Não até pro cara servir, né? Não sei como tá hoje, mas faz muito tempo atrás. Então é muito bacana isso. Você pode ser motorista, você pode dirigir carros pequenos, caminhão. Ele dirigiu caminhão também no Exército? No Exército dirigiu também? Caminhão. Aí já houve mais um estímulo. Já houve mais um estímulo. Daí, no entanto, quando ele se separou da minha mãe e tudo, daí eu comecei a... sempre trabalhamos desde cedo, eu e minha irmã, né? Porque minha mãe se separou, e até pro meu pai, eu até entendo hoje, que era muito difícil de pagar uma pensão e tal. E daí minha mãe foi trabalhar de doméstica quando se separou. E daí na época ela ganhava R$30 por dia. Mas era pouco, assim, pra manter. Dava pra gente se manter. Só que daí, tipo assim, era muito pouco. Daí eu e minha irmã, nós tínhamos que fazer a correria. A gente também tinha que trabalhar. Daí... Você 12 anos daí? 12 anos. Puxado. Foi em 97 que ela se separou. Daí nós chegamos num bairro que, tipo assim, tinha a criminalidade um pouco mais elevada. Você já viu o pessoal, assim, usando droga e tal. E minha mãe me quebrava de pau. Ela... Você viu isso na rua? Nossa, cara, não, sem chance. Você gostava de rua ou não? Eu gostava, cara. Eu era da rua mesmo. Eu saía cedo pra soltar raia, pra andar carrinho de rolimã. E daí minha mãe falava pra minha irmã cuidar de mim. Que ela saía pra trabalhar doméstica, ela falava, você cuida do teu irmão, não deixa ele sair, não sei o que. Que não saía, eu fugia, eu pulava muro. Ixi. Mas eu não queria aprontar. Apanhou pra caramba, né? Nossa, velho, quando eu apanhava da mãe, eu apanhava da irmã. Era... A mãe mais velha? Mais velha, Quantos cara. anos? E cagueta ainda, me caguetava pra caramba. Me entregava. Como é que é X9? Daí minha mãe falava assim, vocês têm que fazer isso e isso dentro da casa. Daí eu fazia meu serviço e eu ia pra rua. Daí eu ia, jogava bola, ficava o dia inteiro no mato lá jogando bola, não tinha um campinho. Trabalhando fora, trampando, né? Aí sua mãe chegava, ela entregava. Isso, mas nunca aprontei. Daí uma época... Como é que é o nome da sua mãe? É Mariluz. E a da sua irmã? Meridiana. Meridiana e Mariluz. Um abraço pra vocês também, viu? Um abraço. E daí o que rolou, cara? A gente foi criando assim, né, cara? Umas dificuldades, né? Tinha muita dificuldade, muita limitação na época, né? Foi uma época muito difícil mesmo. Daí minha mãe saiu de ser doméstica, alugou um comércio, montou a padaria dela. E daí ela foi foi empreender no negócio. Ela é empreendedora. Cara. Só que empreender é mais complicado do que você ter um salário fixo. Isso, até você entender como tudo funciona, né? Então foi um período bem difícil pra nós, né? E daí naquele período vinha cara cortar a luz, cortar a água. E daí a minha mãe ficava desenrolando a conversa. Espera aí, eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir fazer tal coisa. E daí nesse período eu já tava com 11, 12 anos, eu e minha irmã brigava muito. Daí minha irmã começou a trabalhar de animação em festa infantil. Daí tem artista na família. Dela fazia... Não, mas era aqueles algodão doce, ela ia se vestia de palhaço, ficava pintando as criancinhas, pegava aquelas bexigas de esticar, fazer desenho. E daí a gente desenrolava. Tipo recreação, né? Recreação. Daí, tipo assim, a mulher alugava os brinquedos lá na favela e daí nós ia cuidar, entra 5, sai 5. E daí eu ficava... Qual cidade que era essa? Em Curitiba mesmo, já. Tudo Curitiba, Daí, em 2020, eu tive uma briga com a minha mãe. Daí, tipo assim, foi um dia que eu apanhei feio dela. Mas eu, tipo, nunca fui envolvido com nada assim Só que eu andava de skate nessa época. E daí eu andava de skate, ficava na rua, gostava de soltar raia. São meio ousados, né? Assim, aí que tá, minha mãe tinha o boteco. E daí, o que rolou? Eu andava de skate e os caras usavam uma droga lá, né? Isso. E eu andava de skate, mas não era envolvido nada. Só que um dia eu cheguei em casa e minha mãe sentiu um cheiro em mim. Rapaz. Pega na roupa, né? Meu amigo, ela me arrebentou. E daí nisso eu fui lá, o rebelde sem causa, né? Fiz uma cartinha pra ela. Tchau. Falei, mãe, eu vou embora de casa, tal. E fiz uma cartinha. E deixei a cartinha ali. Daí meu tio era caminhoneiro já. Daí eu liguei pro meu tio, falei, tio, quando você voltar pra Santa Catarina, né? Tio, parte de pai? Parte de pai, meu pai foi o primeiro caminhoneiro da família. Depois veio os outros, né? Aí você mandou a cartinha pra mãe e falou com o tio, já preparou. Daí peguei a minha mala, preparei tudo, falei, eu vou passar minhas férias lá, mas na verdade eu já ia com cabeça de não voltar mais embora, né? E fui em 2001. Você tinha quantos já? 19, eu tava 13 pra 14 anos, né? 14 anos. Daí eu... Novo, hein? Novo. Fui embora de casa novo. Daí... Mas foi assim o ponto que eu mais evolui na minha vida, cara.
Entendi. Daí, tipo assim, o que rolou? Em 2000 e... Daí eu fui embora, daí eu fui morar com meu tio, daí minha mãe foi me buscar nas férias pra me voltar. Eu falei, não vou voltar não. Porque daí eu cheguei lá em Santa Catarina, em Videira, e eu comecei a trabalhar lá num chiqueirão de porco, assim, num vizinho, e ele pagava diária pra nós. Então eu falei, porra, aqui eu já tô ganhando dinheiro, né? Já tô ganhando 10... Era R$8 por dia que eu ganhava, isso em 2001. Ganhava um terço do que sua mãe ganhava. Só que daí... diarista. Mas isso era antes, 97, 98, você falou. Ela ganhava... Então já era pouco, não era tanto. Dela, ali nesse período ela também já tava com o comércio dela, não tava mais. Então. Daí nisso eu ganhava, daí era R$8 por dia. Só que daí lá o que aconteceu? Final de semana eu ia pra comunidade, que morava no interior, ia pra comunidade, eu tinha futebol e tinha bailão. Eu era de fora, comecei pros bailão, já comecei a dançar com uma com a outra, comecei a fazer amizade. Foi, mano. E daí eu falei, não, aqui eu não vou sair nunca mais na minha vida, porque aqui eu trabalhava, ganhava dinheiro, estudava na cidade, dirigia trator, jirico no meio do mato, andava de cavalo, final de semana, falei, cara, tem tudo o que eu quero aqui, jogava bola na comunidade, no time da comunidade. Daí fiquei lá 1 ano, cara, fiquei 1 ano morando lá. Na verdade, o interior é um pouco mais seguro, né, nesse aspecto de você estar nessa convivência familiar, nesse ambiente mais amigável, vamos dizer assim, né? Do que onde você estava morando, na verdade. Né? Isso, nesse aspecto, sim. Mas minha mãe sempre foi muito... Ela foi muito certa em relação a me direcionar. Ela sempre deixou bem claro. E até porque, assim, no comércio da minha mãe, a gente tinha acesso a todo tipo de bandido que entrava lá. E a gente via todo o tempo. Fulano morreu, fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo. Entendi. Então, minha mãe fazia questão. Falava, ó, você tá vendo? Fez isso... Você tá vendo? Uma catequese. Praticamente falando, ó, você quer ir, vai, mas você tá vendo. Era algo assim. Então a gente sempre foi bem direcionado. E eu acho que esse foi um dos... que daí foi a surra que mudou minha vida, que daí eu quis ir embora de casa, porque eu, tipo assim, eu tava na minha razão, mas ela não queria saber. Ela também tava na razão dela. Claro. Pegar um filho cheirando, tudo fedido, vai querer moer ele. Daí no fim... fiquei 1 ano fora, trabalhei, cara, foi o ano que eu mais, assim, evoluí como pessoa, assim, que você longe dos pais mesmo, tendo que trabalhar, tendo teus compromissos, tendo que acordar cedo, estudar, tudo, né? Você começa a refletir, você começa a amadurecer mais cedo, você fala, não... E outra, eu tenho uma eterna gratidão pela minha tia que me acolheu durante esse 1 ano, só que foi um acolhimento, assim, que eu tiro muita lição do que aconteceu, né? Então foi 1 ano, assim, que eu falei, aqui eu não... minha tia, tudo, mas não é minha mãe, né? Aqui eu tenho que dançar conforme a música. Senão não vai ter problema. E eu acho que assim, eu acho que todo jovem, cara, seria pra mim, foi tipo 1 ano sabático. Eles falam, tira 1 ano pra descanso e tal. E esse ano foi pra amadurecimento, né? E foi 1 ano... Daí quando eu voltei de lá, foi em 2002. Foi final de 2001 pra 2002. Foi o ano que caiu as Torres Gêmeas. Foi algo que marcou, assim, minha vida. E daí eu já voltei de lá, arrumei um emprego em gráfica. Daí eu já comecei a trabalhar em gráfica, comecei limpando banheiro, os piores serviços que tinha gráfica, ninguém queria, mas eu já estava feliz porque estava trabalhando, tinha registro na carteira, que lá no sítio eu já não tinha, daí eu já estava estudando, daí eu já voltei baileiro, fazendo festa, daí eu voltei pior do que fui, daí deu certo, cara. Mais maduro, mas também mais com mais liberdade. Mais liso também, né? Já mais desenrolado da vida. Mais bagre saboado. E daí eu comecei a trabalhar em gráfica, e daí eu sempre almejava, né? Eu trabalhava lá embaixo, eu falava, putz, o próximo passo eu quero aprender isso, quero aprender aquilo. E daí eu fui aprendendo dentro de gráfica, até que eu olhava quem que era o maior salário. Daí eu olhei assim e falou, quem que é o maior salário da gráfica? Falou, é o impressor offset. Eu falei, então é o impressor que eu quero ser. Porque eu queria sempre quis ganhar bem, sabe? Tem uma coisa da manha de empreendedor, né? Empreendedorismo, isso mesmo. Seu pai é empreendedor com caminhão, sua mãe é empreendedora na panificadora. Isso mesmo. Daí... Tem uma herança aí. Tem uma herança, claro. Um legado. E daí eu olhava e falava, qual que ganha mais? Falei, eu quero esse aí. Daí eu comecei a estudar e eu colava nos caras, né? Que era os impressores, falavam, ô bicho, me ensina. Dava um tempinho eu falava, me ensina. Daí eu ia lá e ficava lá. Daí até que um dia... um impressor tava faltando e tava ruim e tal. O cara falou, Mitch, sabe trabalhar com essa máquina? Eu falei, ô bicho, eu saber não sei, mas eu sei mais ou menos. Se você me dá umas dicas e tem uma paciência, eu aprendo rápido. E daí ele me deu umas aulinhas ali, eu aprendi. E assim foi indo, cara. Daí aprendi meio que na marra.
Daí ele falou, não, então vamos te pagar mais, vamos ficar com você e tal, vamos trabalhar. E daí eu fui aprendendo. Daí eu passei pra uma outra gráfica. Daí até é engraçado que nessa época eu já namorava minha esposa, né? E era um salário assim que... Eu trabalhava numa gráfica como impressor, já fazia tudo o serviço de impressor, só que eles pagavam como meio profissional, metade do profissional. É como assim, aprendi ali, eles já não... Como se era menor de idade, tipo assim? Não, é porque eu acho que assim, o fato de eu ter aprendido a trabalhar ali, eles falavam assim, não, você aprendeu e tal, eu posso te pagar. Valorizava. Não valorizava, é. Daí eu falei, não... Só valoriza quando perde, né? Só valoriza quando perde, né, cara? Daí eu peguei e falei, não, cara, isso aqui foi. Daí um dia eu falei pra minha mãe, eu vou sair dali, eu não aguento mais e tal. Daí minha mãe falou, Mitch, é melhor pingar do que você cai. Eu ficava naquela, putz, como é que pode? Sapiência da vida. Daí eu falava, pô, mas tá pingando muito pouco, mãe. Tá pingando é muito pouco. Daí eu peguei um dia, fui lá no sindicato, fiz um cadastro lá. Com 3 dias uma gráfica me ligou. Daí me chamou pra uma entrevista, eu fui lá. Daí eu meio com medo, assim, né? Eu falei, putz, só trabalhei ali, não sei se... Eu nem era confiante, assim, de saber se eu era bom ou se era um tapa-buraco, né? Daí eu fui lá na outra gráfica, daí o cara falou assim, não, o inicial aqui era R$1.100 e tal. Já era o dobro do que eu ganhava. E lá o cara vivia atrasando salário, era uma luta. Daí eu peguei e falei, deu que der, agora já tô com serviço, eu vou chutar o balde. Cheguei lá, falei, cara, tô saindo e tal. Não, cara, eu vou te melhorar o salário. Eu falei, não, nem que você melhore, agora eu quero sair mesmo. Demorou demais pra melhorar. Demorou. Daí nessa época eu já era namorado da minha esposa. E minha esposa sempre foi parceira, assim, porque daí eu tinha um chevetinho velho. E tinha época que até pra ir buscar ela, assim, era uma pindaíba danada, cara, danada, assim, não tinha nem... Quantos anos você tinha? 17? 16? 16 pra 17 já. Só que eu já tinha um chevetinho, velho. Isso, sem carteira. Coisa... É, isso mesmo. Eu já fiz tudo isso, não posso nem falar nada. É. Não tem nenhuma autoridade. Não, eu não tinha carteira, daí na época era menos rigoroso. Mas daí eu já tava indo pra 17 pra 18, acho que era nessa transação ali, eu já tava... Eu não tinha dinheiro nem pra fazer a carteira, então... Daí a programação que eu tinha com a minha mulher era em casa assistir filme e acabou. E dormir em casa no final de semana porque era isso, não tinha. E pra ir buscar ela... minha casa era uma descidinha assim, eu dava uma ré no chevetinho e dava uma freada. Daí o combustível balançava. Flá, flá. Se balançasse, eu escutava barulho e falava, deve ter uns 3 litros, dá pra ir buscar e voltar. Se não der, eu ligava pra alguém me socorrer, cara. Era uma pindaíba braba. O marcador não funcionava direito? Não, nunca funcionou. Não, nunca saía do nunca saía do... Então ele funcionava. Funcionava. Daí eu sei que foi uma... Por isso que assim, eu dou muito valor à minha família, à minha esposa, porque ela passou muito momento difícil comigo. E daí o engraçado, assim, quando eu comecei a trabalhar na gráfica mesmo, foi com o meu primeiro salário. Eu trabalhei daí, foi 17 dias, certinho, que eu trabalhei lá nessa gráfica, que eu fui pra lá com salário melhor. Só que todo dia eu fazia hora extra, todo dia. E deu 17 dias, chegou, eles falaram, agora vamos fechar o mês, te pagar. Pagaram tudo em dinheiro. Eu saí de lá, tinha R$1.100. Eu tenho a foto até hoje guardada lá, cara. Eu cheguei em casa... 15 dias, cara. Cheguei em casa com isso, falei, amor, nós ficou rico. Olha, cara, a ideia. Eu falei, amor, ficamos ricos, olha aqui de dinheiro. Ela bateu uma foto assim, eu cheio de dinheiro assim. Mas, tipo, era R$1.100. Tipo, não era muito, né? Era muito pouco, né? Mas já fazia diferença. Mas já era mais que o dobro do meu salário. Em 15 dias, menos de um mês, né? Metade de um mês. Daí eu falei, não, amor, agora aqui nós vai colar nesse lugar e vamos trabalhar. E daí lá eu trabalhava muito, cara. Trabalhava muito nessa gráfica. Eu fazia 140, 130 horas extra no mês, cara. E foi assim, os 2 anos e pouco que eu trabalhei lá, foi desse ritmo. Eu já até uns 18 quase. Eu fiquei lá até 21. Então 21. Eu entrei lá com 18 mais ou menos, Fiquei acho que 2 anos. Você cara de 25, então faz 4 anos que saiu. Hoje eu tô com uns 25, 26, né? Cada perna. Cada perna. Tá com quantos anos hoje? Eu tô com 30, eu sou do 86, cara. Que depois que a gente passa do 30, a gente só lembra o ano de nascimento, né? Não lembra mais quanto é a idade agora nossa. De carro, né? Eu sou do 86, então eu devo ter o quê? Uns 36? 32, né? 2020. Faz a conta aí, você é bom de matemática. Cara, 36, cara, então, tá bem. Tô ficando... Tá bem. Nós estamos em maio, né? Você faz quando? Dia 19 agora a fazer. Eu faço dia 21, cara. É mesmo? Mas você não é touro. Touro muda dia 20? Eu não manjo muito desses trem, não, mas eles falam que eu sou gêmeo, não sei de quem até hoje. Tô procurando de quem que eu sou gêmeo, mas... Não achou ainda. Não achei. E sei que daí foi bacana. Daí o que rolou uma época? A gente trabalhava demais nessa gráfica. Eu trabalhava demais. De trabalhar assim, sexta... Daí eu comecei a fazer... Passei por uma máquina maior. Só que daí eu comecei a trabalhar 12 por 12. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite.
Era puxado, cara. E de 6 dias na semana. E de segunda a sábado. Então eu folgava só no domingo, cara. Daí domingo eu tava arregaçado. E teve vez que o cara da noite não foi, eu trabalhei das 7 da manhã até as outras 7 da manhã. Mas daí você foi construindo sua vida aí nesse período? Foi... Cara, era um período que eu quando? era... Você casou quando? Cara, não, nesse período eu não casei ainda. Eu casei quando eu fui comprar caminhão. Você enrolou a moça, hein? A moça, parabéns mais uma vez pra esposa. Não, mas eu não tinha nem condição. 17 anos pra casar mais um. Não, foi não, pô, foi... 7, 8. Não, mas eu namorei com ela, tudo acho que deu antes da gente juntar os trapos, acho que deu uns 4 anos, acho que foi por aí. Então, você falou 16, 17, você já tava... Uns 16 eu já tava com ela, daí a gente juntou 21. Os pratos com 21 mais ou menos, que daí nesse entendi. período que eu saí da gráfica. Porque assim, rolou de eu trabalhava muito na gráfica e isso me esgotava, cara, eu chegava... Daí chegou um período que assim, eu tava fazendo 130, 140 horas extra por mês, então tinha mês que dava um salário bom. E o que você fez depois dos 21, então? Aonde que entra a história do caminhão? Nós estamos chegar no caminhão. A história do caminhão chega agora, que eu fiquei bem cansado assim. Estressado com esse estressado negócio. E não aguentava mais. Falei, nossa, mano, a gente trabalha tanto e tal e tal. Daí, nesse período, um primo meu voltou da Espanha pra trabalhar com um caminhão aqui. E daí, nisso, eu tava injuriado lá, tinha meio que brigado com eles lá por causa de salário também. Porque eles não queriam equiparar. Porque eu fui crescendo dentro da empresa, cheguei... Mas não mudou, nada mudou. Nada mudou. Eles queriam assim, melhorava um pouquinho, mas não igualava aos que já estavam... não aproveita, né? E daí eu falei, não, então não dá mais, daí eu saí. Daí nisso que eu saí, um primo meu, já fazia um ano que ele tinha vindo da Espanha, comprou o caminhãozinho dele, um caminhãozinho velho, daí ele falou, Mitch, faz o seguinte, vamos uma viagem comigo, então? Daí eu falei, então vamos, cara. Daí ele pegou, falou assim, vou carregar o caminhão pra Volta Redonda. Daí ele carregou a embalagem em Curitiba, do lado da CSN, lá em Volta Redonda, tem uma empresa de cimento, da própria CSN. E daí ele falou assim, eu vou lá, descarrega a embalagem, carrega a bobina e volto. 2, 3 dias, estamos aqui. Daí eu falei, beleza, tô recebendo seguro-desemprego mesmo. Falei, então beleza. Daí a gente foi na viagem e tal. Daí ele falou, não, Pia, aqui é bonzinho, cara. Isso aqui funciona assim a viagem. Daí a gente foi, viajou e tal. Daí na volta eu falei, cara, quanto sobra uma viagemzinha dessa? Ele, cara, esse aqui sobra uns R$1.300, R$1.400 em 3 dias. Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar o mês inteiro pra ganhar esse aqui. Eu falei, não é possível, cara. Daí eu falei, é sério mesmo? Ele falou, Daí eu já cheguei em casa e falei, amor, vou comprar um caminhão. Daí ele falou, não, você é louco? Eu falei, não, vou comprar um caminhão. Tá vendo registrar, me abandonar aqui? Falou! Mas eu sempre quis ser caminhoneiro, mas o fato do destino não me direcionar e eu não fui atrás. Daí nesse ponto, eu peguei e falei com um tio meu. Eu falei, tio, tava vendo aqui, fiz a viagem, aconteceu isso, ele é caminhoneiro também. Eu falei, o que o tio acha? Ele falou, não, Mitch, é bom e tal. Se quiser, eu faço uma viagem com você. Eu falei, não, então bora. Mas nesse ponto de eu fazer a viagem com ele, eu já tinha chegado em casa, tinha de dar a entrada na minha carteira D. Já fui fazer. E minha mulher já tava doida. Falou, não. O cara é rápido, né, cara? Não, você é doido, você é doido. Eu falei, não, vou, amor. Nós vai casar, nós vai viajar. E aqueles planos de moleque doido, né? Moleque jovem. Ela, não, Mitch, será? Falei, claro, amor, vamos casar, vamos comprar um caminhão, nós viajamos esse mundão mais 2 e vai dar certo. Vamos conhecer o Brasil, o mundo. Vamos conhecer. Aí eu peguei e cheguei pro pai dela. Falei, ô sogro, seguinte, pá, quero casar com ela. Lá de Curitiba. Daí quando eu falei assim, primeiro ela quis terminar comigo. Ela falou, não, amor, vamos terminar, não vai dar certo. Daí foi aquele choro. Não queria. Não, daí chorou de lá, eu chorava, ela chorava e... Falei, não, meu Deu ruim, então. Deu ruim. Daí eu falei, então vamos lá, vou falar com teu pai e vamos casar. Daí ela falou, sério? Eu falei, sério? Bora viajar comigo? Vamos. Daí eu fui falar com o sogro. Pois é, cara, vai viajar, como é que você vai fazer? Tal. Como é que você vai comprar o caminhão? Eu falei, não, fique tranquilo que eu vou dar um jeito. Porque daí eu tinha um carrinho velho, que já dava uma entradinha, e tinha o acerto, que o cara, nós negociamos pra me mandar embora, e tinha um acerto. Falei, tinha um pouquinho de dinheiro pra dar entrada. Daí nisso minha irmã tinha o carro dela quitado, um Corsinha, e aquela época, em 2000... Apesar da sua irmã te entregar, ela manteve a amizade até o final. Minha irmã, Deus o livre, ela confiou em mim, cara. E daí ela... Só que naquela época eles financiavam 110% um carro, né? Na época eles financiavam mais do que o valor do carro, né? Entendi. Porque se eu fosse financiar um caminhão velho, o juro ia me matar. Daí eu falei, Meire, eu vou refinanciar teu carro, pego o dinheiro, pago o caminhão à vista e pago a parcela do teu carro. Foi assim que eu fiz pra comprar meu primeiro caminhão, né? Ela falou, não, beleza, então vai dar certo e tal. Eu falei, então vai dar certo, não tem como dar errado. Teve um investidor, né? Teve, minha irmã confiou o carro dela a mim, cara, confiou. E assim, eu sou muito grato, tudo que ela fez por mim, tudo. Daí eu sei que eu fui fazer uma viagem com meu tio, a gente demorou 15 dias viajando, e foi pro Nordeste, foi pra um lado, foi pro outro.
Daí sobrou R$3.300. Falei, caramba, sobrou o dobro do meu salário em 15 dias. Falei, no final do mês eu vou fazer 4 vezes meu salário, olha as contas que eu fazia. Tudo doido, né? Mas, tipo assim, foi um estímulo, né? Claro que é muito diferente da realidade. Né? Mas você já foi direto pro seu caminhão, então? Você não trabalhou para outras pessoas? Não, em caminhão, nunca trabalhei de empregado. Você foi o dono do próprio caminhão. Fui dono do próprio caminhão. E nessa transição, quando eu virei dono, eu tive um primo meu que infelizmente faleceu, né? Ele caiu do caminhão, bateu a cabeça, ficou em coma um bom tempo. E ele era um cara assim que eu sempre me espelhei nele, porque ele era mais que um empreendedor. Ele pra mim assim, foi o melhor caminhoneiro que eu já conheci. Porque ele assim, ele conseguia ver o caminhão como um negócio. Ele não via como somente uma paixão, claro que tem que existir, mas ele via como um negócio que tinha que calcular a média, que tinha que como que você tinha que subir uma serra, como que você tinha que descer, como que você tinha que cuidar do pneu, como que você tinha que fazer rodízio. E ele praticamente me ensinou tudo. Ele falava, Mitch, seguinte, você tem que gastar menos, carrega umas carguinhas leves, faz assim, faz assado. E ele me direcionou. E eu olhava pra ele e falava, cara, eu vou seguir ele porque ele já tava com 2 carretas, já tinha casa alugada, já tinha... Era seu mentor, né? Era meu mentor. Eu olhava ele e falava, esse é o cara que eu quero seguir. Porque uma coisa é o cara falar pra você assim, faz isso, faz essa... Só que você olha a vida do cara, às vezes fala assim, não tá tão organizado assim. E você olha, às vezes, alguém que tá com a vida mais organizada e fala, cara, eu quero fazer o que aquele cara tá fazendo, porque tá dando certo. Então, assim, é o método de espelhamento, né? Eu falava, não, eu quero seguir os passos desse cara. Então, até tem uma influência aí total nessa sua trajetória depois de caminhoneiro. Depois você pode falar quando surgiu isso. Mas a gente percebe nos vídeos que você trabalha ali no YouTube que você fala bastante sobre essas coisas, né? Você tem parece que uma boa preocupação de cooperar com as pessoas e em pensar no negócio também. Com certeza. Não só na paixão, né? Não só na paixão. Paixão não... Eu acho que é meu avô que tinha um ditado, falava assim... Minha mãe falava pra mim, falava assim... a hora que a fome entra por uma janela, o amor pula pela outra. Então, assim, tudo é interligado. Sapiência. Né? Como é que é o nome dela? Dona Mariluz. Ela falava assim, ó, tudo funciona. Uma hora que a fome entra numa janela, o amor pula pela outra. Mulher sábia. Então, ela é sábia. E daí ela falava assim, eu sempre... depois eu comecei a entender mais, a fazer mais conta, a calcular mais e as coisas começaram a acontecer, né? E daí eu nem sabia que existia esse universo de internet, de mídia social. Viajei com a minha esposa durante 4 anos, cara. Ela foi pra estrada 4 anos. Foi, durante 4 anos. Queimou muita panela comigo, cara. Porque assim, a gente... Caixa de cozinha funcionava nessa época. Funcionava. Tinha que funcionar. Às vezes, quando não funcionava, eles compravam uma marmitinha e dividiam em 2. Foi um momento assim, muito difícil na minha vida, porque assim, quando você tem... É tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Quem vai pra estrada, primeiro que sofre um baque, né? A primeira vez que eu cheguei em Belo Horizonte, cara, eu entrei em choque. Era uma cidade muito grande, muito maior que Curitiba, umas 3 Curitiba. Então, na hora que eu cheguei naquela cidade, eu falei, meu Deus. Parei num posto, tinha os caras jogando bolinha. Aí eu comecei a entender. Eu falei, cara, aqui o mundo real, aqui o mundo aqui fora, o bicho pega de verdade. Tinha os caras jogando bolinha, já chegou um cara a conversar, aquelas tampinhas, que os caras pedem dinheiro pra postar. Aí chegou um cara conversando comigo, e aí, motor, não sei o quê. Malandragem. Malandragem de rua. Só que a gente, cabação, tudo não sabia disso aí. Não, cara, tal... vem aqui, segura essa tampinha pra eu. Falei, ih, cara, já saí de lá assustado. Falei, amor do céu, é perigoso mesmo. O trem é perigoso. Agora nós estamos no... Com o seu caminhão, com a sua esposa junto. Daí nós não saía de perto do caminhão. Falei, cara, se me roubar esse caminhão, não consigo pagar o carro, minha irmã perde o carro. Então tinha todo esse... Tinha tudo uma coisa envolvida. Não era só o caminhão, toda tinha história. O carro da minha irmã. A Meridiane. Meridiane, isso. E daí, assim, foi quando eu comecei a entender como funcionava. Só que era uma época muito mais difícil que hoje, assim. Por isso que eu às vezes, eu gosto de um ditado que diz assim, mar calmo não faz bom marinheiro. E é fato, cara. Se eu tivesse, talvez, começado com um caminhão novo, numa época fácil... Se eu tivesse naquela época e voltasse para uma época difícil, eu não ia passar um dia, eu ia desistir na hora. Como eu comecei lá atrás com um caminhão velho que só quebrava, não tinha aplicativo, não tinha celular, para você falar com alguém, a ligação era 25 centavos cada, então você tinha que cuidar para quem você ia ligar, o tanto de tempo que você ia ficar. Se você atendesse uma ligação fora de estado, você pagava deslocamento. Hoje não existe mais. Você já ouviu uma frase assim, hábitos fáceis, vida difícil. Isso Hábito mesmo. Difícil...
vida fácil. É isso mesmo. Você teve alguns hábitos difíceis aí. Não, eu passei algumas. Às vezes muita gente fala assim, a internet tá dando dinheiro, tal. E eu sempre falo o seguinte, não é a internet que mantém nós, né, cara? Hoje a gente faz basicamente para entregar gratuitamente todo o conteúdo que a gente entrega, porque se a gente fosse viver só do YouTube, era mais fácil eu fechar o canal, porque o YouTube praticamente ele remunera muito pouco, né? Muita gente acha que é o YouTube e a gente tem que agradecer muito os parceiros como o Frete Brás, agradecer a Seg Truque, agradecer a Iveco, que é esses parceiros basicamente né? que faz a gente continuar fazendo conteúdo, porque se a gente fosse viver só do que o YouTube... Como é que começou isso na sua vida? Vamos falar sobre isso. Então, foi quando eu fui trocar meu caminhão, que daí eu já tinha uma mentalidade meio assim de custo-retorno. Quanto vai ter de custo para ter essa marca? Quanto que eu vou ter de custo para ter essa? O que vai me retornar? Qual que é o melhor custo-benefício? Você puxava de tudo antes? Puxava de tudo com um caminhãozinho mais antigo. Quando eu fui trocar de caminhão, eu comecei a fazer uma busca na internet. E eu comecei a pesquisar coisa que fazia sentido para mim. Qual caminhão que faz mais média? Eu não encontrava na internet. Não encontrava nada do que eu queria. Por isso que hoje também você trabalha com esse conteúdo no Exatamente. Foi em seu dia a dia. 2018, acho que foi, quando eu fui trocar. Tudo que você não encontrava, você quer passar para as pessoas. Exatamente. O que eu achava que fazia mais sentido para mim. Daí eu abri, assim, o YouTube para buscar algum conteúdo, eu via vídeo, assim, que não tinha nada a ver. Já cheguei a ver vídeo de gente falando que catraca não prestava, sendo que eu falei, nossa, catraca é a maior revolução, que segura realmente uma carga. Eu vi cara reclamando de catraca. Vi muita coisa assim, eu falei, não, cara, não é possível. E com uma porrada de seguidor. Alguma coisa de errado não está certo, né? Isso. Alguma coisa de certo não está errado. E quando eu comecei a ver, assim... tava tendo uma inversão muito grande, porque o que eu achava certo, que nem fazer média, cuidar do caminhão, para o caminhão dar mais rentabilidade, para durar mais tempo, para ter menos prejuízo, na internet eu não via nada. Eu via o cara arrepiando o caminhão, detonando, cambiando marcha uma em cima da outra, arregaçando. Eu falei, cara, esse povo tá louco, cara, como é que alguém dá emprego para um cara desse, velho? Eu ficava pensando na minha cabeça, né? E daí eu falei assim, não, a hora que eu vou comprar um caminhão, vou fazer um vídeo e tal. Daí fiz 2, 3 vídeos mostrando o caminhão na época. E desses 2, 3 vídeos começou a surgir vídeo. Mitch, faz isso. Mitch, como é que você desce serra? Mitch, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Tem uma área para eu criar um conteúdo. Exatamente. Daí eu comecei a fazer, como é que eu desço serra? Serra não se usa freio. Uma vez eu conversando com você assim, em off, né? Você me falou que você era muito tímido. Cara, eu acho que todo mundo que grava conteúdo ou que faz, eu sou até hoje, sim, mas vai acostumando, né? Vai acostumando. Tudo é hábito, né? É hábito. E daí foi assim, foi fazendo o primeiro vídeo, eu fazia assim, ó, ficava assustado assim. E daí minha mulher falava assim, nossa amor, você tá muito tenso. Eu falava, mas eu fico mesmo. E daí depois foi mais tranquilo. E o nome, por causa desse segundo caminhão que você teve? O Mitch Muriçoca? Muriçoca veio... Quem colocou esse QRA em você? Não, o Muriçoca veio porque, assim, o primeiro caminhão que eu tinha era uma Muriçoquinha, né? Era um caminhãozinho que mais antiguinho, era 73 meu primeiro caminhão. Freio a óleo. E daí eu chegava na serra... Você manda foto pra gente, eu gosto de ver essas coisas aí. Mano. E daí eu chegava na serra, eu botava uma marcha e ia devagarzinho. E os caras no rádio PX, essas muriçocas atrapalhando tudo, não sei o que, não sei o que. Só que na verdade na contabilidade eu sabia, né, que uma muriçoquinha daquela ali às vezes rendia 2, 3 vezes o salário do motorista numa carreta nova. Só que assim, a gente nunca precisa ficar falando esse tipo de coisa, né? Só que o cara que tava num caminhão novo, às vezes, queria te jogar pra baixo com isso. E daí eu falei, quando eu for fazer o canal, eu vou fazer Mitch Muriçoca em homenagem às muriçoquinhas antigas, aos caminhão pequenos. Você mesmo criou o nome, então? Foi. Daí eu coloquei Mitch Muriçoca. Só chama você de Muriçoca. Pegou, chama de Mitch. Pegou o Mitch tranquilo. E daí foi assim, cara, fui fazendo vídeo. Daí o que rolou, cara? Teve um período também, assim, que a gente não pode deixar de comentar. Foi quando eu fui assaltado, né, na Bahia. Eu devia caminhão, foi um momento muito difícil. Até porque, às vezes, muitas pessoas passam por isso e elas não conseguem identificar. Tava eu e minha esposa, a gente foi assaltado com o caminhão andando, fizeram parar, levaram pro mato, pegaram nós, colocaram no carro, ficaram limpando. Então, tipo assim, foi uma história bem triste. Só que minha esposa carregou esse trauma por um período. E daí ela voltou a viajar comigo depois de um tempo, só que, cara, depois ela começava a ficar nervosa. Entra em pânico, né? Pânico. E daí ela teve tratamento. Então, assim, é muito importante esses assuntos, porque às vezes a pessoa começa a ficar nervosa, não comer, porque ela tem que tratar, tem que buscar ajuda, né? Tem algum trauma psicológico que ficou e você tem que curar essa ferida. Tem que curar essa ferida, não vive bem, né? Senão não vive bem, cara. E graças a Deus a gente conseguiu curar isso, deu certo, pagou o caminhão. E a gente, desde a época do caminhão
do 1513, a gente vivia muito na Pindaíba. Então a gente era muito, mas muito controlado mesmo. No entanto, que quando veio a greve em 2018, foi pena eu tinha trocado meu caminhão. Eu tinha trocado meu caminhão e a gente já era acostumado a ter uma sobrinha na semana, mas era, tipo assim, muito pouco que sobrava pro caminhão. Aí parou tudo. Parou aquele mês e tal, mas quando voltou com uma tabela de frete. No primeiro mês que eu fiz um frete, na primeira viagem, que eles pagaram tabela indo e voltando, eu cheguei em casa e falei, amor, agora nós vai ficar rico. Eu falei, porque agora nós vai. Agora vai. Porque antes nós trabalhava muito e não sobrava nada, cara. Não sobrava nada mesmo, cara. Daí depois quando virou a tabela, que muitas pagam, né? Outras não. Mas deu uma melhorada boa e conseguiu fazer Mitch, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje na sua profissão? Ah, cara, eu hoje é difícil falar que eu enfrento dificuldade, porque assim, eu já passei por... Consegue frete? Consegue... Consigo. É isso que eu vou mencionar agora, porque assim, eu passei por um período que realmente era pedreira, cara, era pedreira. Você tinha que chegar num pátio de posto para caçar frete, não tinha ninguém... Não tinha aplicativo que nem tem hoje. Você abre um aplicativo aqui e você consegue caçar uma frete, ou pelo menos selecionar. Te dá um norte, pelo menos. Te dá um norte. Onde que é a cidade. Que nem você chegava às vezes lá em Marília. Você descarregava lá. Putz, aonde que eu vou atrás de carga? Você não sabia. Você tinha que caçar onde que era um posto, onde que era outro. Então, assim, era outra realidade, era outro universo. Era muito mais difícil do que hoje, né? E daí... Se eu falar que é difícil procurar frete, eu tô mentindo, porque hoje você tem acesso à internet, você tem acesso a tudo. Hoje, o WhatsApp ajuda bastante. WhatsApp, esse grupo. Vamos supor, antigamente você chegava num posto, chegava lá um agenciador de carga e te oferecia, falava assim, ó, eu tenho 3 cargas, e te oferecia 2 horrível e uma ruim. Daí que você tava tendo base como as 2 horríveis, você ia na ruim. Só que a boa ele não ia te oferecer. Ele ia oferecer pra alguém especial, que era amigo dele ou tal. Então você ficava na mão desses caras, antigamente. Hoje não. Hoje você abre ali, você pode, eu quero ir pra tal lugar. O tal do jabá, né? Tinha que dar o Tinha jabá, muito, cara. Tinha região que o cara falava... Sorte que eu cruzou muitas pessoas boas no meu caminho e sempre... tentando me ajudar, me dando conselho, me levando a locais bons, apresentando empresas boas, mas sempre foi uma luta muito grande. Hoje, assim, o que eu vejo que é mais difícil, assim, se eu fosse mensurar, que mudou muito, antes você chegava num posto de combustível, o posto deixava você estacionar, te dava brinde, te dava sabonete, te dava bolsinha pra você pôr as coisas, te dava camisa. O cara do restaurante ia lá te chamar. Cobra, né? O cara ia te chamar lá pra você almoçar no restaurante dele. Cara, tratado igual... Era outra pegada. Hoje não. Você para no posto, ele fala, ó, abastecer ou não? Então... Cai fora. Então, assim, hoje mudou. Você paga pra fazer. Mudou o tratamento demais com o caminhoneiro. Antigamente. É uma dificuldade, né? A gente era mais bem visto antes. E mesmo hoje você sendo além de caminhoneiro youtuber, assim, mais conhecido, você ainda é tratado assim? Né, cara? Porque assim... Os caras não sabem o que você faz, o que você produz. E a gente, eu mesmo não comento nada, que eu faço vídeo, nada. Quem é de empresa não sabe disso. Eu evito misturar isso, sabe? Eu sou caminhoneiro, dentro do caminhão. Quando eu tô em alguma empresa fazendo marketing, que nem às vezes eu vou em algum evento, aí tudo bem, aí faço vídeo. Mas evita até mencionar, até para não... Uma que não tem vantagem nenhuma, isso não te traz vantagem nenhuma. O cara que é dono de uma carga, ele tá preocupado em tirar a carga dali, levar do ponto A ao ponto B e pronto. Você vai entregar no tempo hábil. Então é isso que não importa se você é conhecido no meio. Não interessa, ele quer saber de prestar o bom serviço para a empresa que ele tá... Seu filho gosta do caminhão? Não, para virar caminhoneiro não. Não? Ele não gosta? Ele gosta sim, mas ele não a ponto de virar caminhoneiro. Ele não fala que não, ele quer ser bombeiro, quer ser policial, mas caminhoneiro não. E eu também não fico nessa, filho, é legal e tal. Eu acho que ele tem que deixar amadurecer sozinho. Qual a vantagem você vê hoje em ser caminhoneiro hoje, um jovem igual você que ainda é jovem, mas que é jovem um pouco mais tempo, né? Que está com 20, 21 anos, 22 anos e quer ser caminhoneiro. Qual a vantagem de ser caminhoneiro hoje? Cara, a vantagem hoje em dia você é bem remunerado, né? Hoje em dia, querendo ou não, um caminhoneiro é bem remunerado. Hoje ele depende, tem empresa aí que tem uma série de coisa, de benefício. Claro que por contrapartida você tem a distância de casa, mas
teve algo que continua, né? Que acaba que você acaba conhecendo um pouco do mundo trabalhando, né? Que nem assim, querendo ou não, uma hora ou outra, você vai passar um final de semana em Salvador, uma hora final de semana em Vitória. Eu, quando eu ficava rodado em Vitória, eu ia pra praia. Eu, quando eu ficava rodado... Tem caminhoneiro que não aproveita, né? Tem, porque às vezes o cara segue aquela mentalidade, eu não vou lá, não sei o quê. Vai fica tempo, não, às vezes não sei, às vezes é porque gosta de ficar dentro do caminhãozinho quietinho mesmo, fica ali. O temperamento da pessoa. Acho que é um... Você conseguiu aproveitar então mais? Aproveitei bastante com a minha esposa. Bastante, não a ponto do que a gente deveria. Mas o que deu pra você. Mas o que deu, teve locais que assim, eu tenho certeza que se fosse não ter o caminhão na nossa vida, jamais talvez a gente... Seria. Que nem eu fui uma vez... Eu falo com a maioria dos caminhoneiros, eles falam isso. Olha, eu visitei lugares que naturalmente eu não visitaria se estivesse trabalhando na cidade lá. Eu fui uma vez... de férias era muito caro. Isso aí. Né? Eu fui uma vez em Aracati, daí a gente deu um passeio de jipe lá nas praias. Em Ceará. Não sabia. Fui em Fortaleza já, em várias praias. Então, assim, foram... E sem contar, assim, que você acaba conhecendo um pouco da cultura. Que o nosso país é muito rico culturalmente. São vários países. Goiânia é uma cultura, Minas é outra, você vai pro Nordeste é outra. Então, assim, você acaba ficando mais próximo da cultura, conversa com pessoas diferentes. Abre a mentalidade, né? Expande bem. Mesmo me fala, o que você pensa, assim, quando você tá sozinho na boleia? Cara, mente... Lá longe, distante da família, bem longe. Vai demorar, vai demorar pra voltar. Cara, primeiro assim, eu penso que aquilo ali é o meu trabalho, né? Primeiramente, eu penso que aquilo ali é parte do meu trabalho e que o meu trabalho tem que, um dia, me dar um retorno que eu não precise mais estar ali. Eu sempre penso isso, cara, que eu saio para trabalhar pensando que um dia eu não vou mais precisar de fazer aquilo por dinheiro. Eu posso estar viajando por amor, mas não pelo dinheiro, pela necessidade de manter minha família. Tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar. E eu gosto, assim. É claro que a gente tem que gostar, mas não pode ser tongo também, né? A gente tem que gostar, mas tem que ser remunerado para aquilo. Tem que ser bem remunerado para valer a pena, né? Pra deixar tudo para trás, né? Exatamente. Esse é o ponto. Que você tá deixando, abdicando de ver tua filha dar os primeiros passos, falar o primeiro pai, falar a primeira mãe. Porque querendo ou não, às vezes ela vai fazer algo que você tá longe. Hoje tem uma vantagem, a mulher pega o celular, grava, amor, olha o que ela fez aqui. Nossa, em tempo real, né? Te manda isso, aqui. Cara. Isso aí você acaba curtindo um pouco mais. E até assim eu penso o seguinte... O meu começo foi difícil, mais difícil do que o começo de quem vai começar hoje, pode ter certeza. Mas o começo do meu pai foi mais difícil e o começo do pai do meu pai foi mais difícil. Então, se você pegar caminhoneiro de 100 anos atrás, a gente hoje tá no céu, cara. Madeira e pedreira. Né? Madeira, pedreira, corrente nos pneus, chão, acidente. Os caras tomavam um cunhacão aqui, já ia pra rodovia ainda pra ficar acordado. Muito rebite porque não tinha horário, né? Então assim, pra parar, né? As coisas veio evoluindo naturalmente, né? Hoje em dia, por mais que, claro, não é uma profissão fácil, a gente sabe que todo mundo tem um período de dificuldade de sair do que faz pra ir pra estrada, que é um outro universo. O cara, na verdade, quando vai pra estrada, ele tem que entender que é um estilo de vida. Ser caminhoneiro é um estilo de vida, porque você vai estar sozinho muitas vezes, você vai... E a saúde nisso? Porque a gente percebe que você é mais magrão, você tá dando uma cuidada aí, tá uma secada aí. Cara, eu tô tentando fechar porque a boca. Porque você foge um pouco do padrão da maioria dos motoristas. Tem um estilo de vida... viagem e tal, mas às vezes não para, a gente não tem tempo de fazer isso, exercício tal. Cuidar da saúde. Que nem hoje, assim, graças a Deus, eu tô tentando, eu acho que eu tô tentando buscar melhoria no geral, assim, na minha vida, desde entender um pouco mais sobre finanças, desde entender um pouco mais sobre alimentação saudável, desde tentar melhorar num todo, sabe? Você gosta de ler, parece, né? Eu gosto de ler um pouquinho, cara. Eu acho que, assim... tem gente que não gosta, é mais difícil um pouco. É mais difícil, mas tem muita mente brilhante que a maneira que ela tem de deixar eternizado, que nem hoje a gente tem um podcast, tem um vídeo, tem tal, pra gente deixar eternizado. Isso aqui vai ficar... é a sua história aqui, isso aqui vai ficar eternizado. Legal. Mas no passado seu não filho, tinha. Seu neto pode ver. No passado não tinha, no passado era escrita. Verdade. E a gente não pode negligenciar que tem muita mente brilhante que já morreu, né? E a maneira que eles deixaram eternizado foi em papel. Então, se você puder absorver o máximo de conhecimento... Ler faz bem, hein? Ler faz bem pra mente, faz bem pro corpo, faz bem pra tudo. Você falou de estar
pensando em várias coisas, melhorando sempre, né? Parte de empreendimento, finanças. Exatamente. Deus na sua vida. Eu não sei se eu posso falar. Pode, claro, mas deve. esses dias você me ligou aí. Eu liguei pra você melhor. Cara, E você tava fazendo um negócio legal. Não sei se eu posso falar isso. Tava lendo a Bíblia. Falei, cara, eu tive uma eu tava conversa lendo muito porque bacana. assim, foi uma leitura de um livro da Bíblia que eu acho que é essencial qualquer ser humano ler. Eu já tinha lido Gênesis, de curioso para saber sobre a criação. Já tinha lido Apocalipse para saber do fim e tal, que todo mundo falava. Eu tenho que te mandar um estudo sobre isso, eu te falei, lembra? Agora que eu lembrei, cara. Sobre Só que daí o que rolou, cara? Eu abri num capítulo e falei, vou ler esse aqui, Provérbios. Cara, é o melhor da Bíblia, é a vida escrita. Se você seguir o que é Provérbios... Sabedoria, né? Muita sabedoria. Muita sabedoria, muito provável que não tem como nada dar errado na tua vida. É Provérbios, cara. Provérbios é vida. Eu li hoje cedo até um do Provérbios que tava atrás da camisa da Segue Truque, que tá lá. Eu não sei qual que é o Provérbios, mas ele basicamente diz assim... o justo passa o ensinamento para o filho dos seus filhos. Era alguma coisa assim. Legal. E o que não era... a riqueza do injusto vai parar na mão do justo. Era alguma coisa assim. Isso mesmo. Era isso mesmo, né? E foi algo que eu falei assim, cara, faz todo sentido. Porque no longo prazo... Curto prazo o cara tá enganando os outros, passando a perna, tá tudo bem. Mas a longo prazo você vê que a longo prazo... Daquele ele perde tudo e o outro se mantém. É isso. A longo prazo mostra quem é quem. É a longo prazo. Não adianta olhar um período curto que... E a Bíblia, Provérbios ali, eu li muita coisa que eu acho essencial. Saber identificar o que tá lendo. Que nem um dia eu li Provérbios, eu li também outra coisa em Provérbios que me marcou demais, assim, que falava sobre o cabelo branco, falava assim, a riqueza do justo é o cabelo branco, a coroa do justo. São as suas cãs, né? Cabelos brancos. A coroa do justo, cabelo branco. Eu falei, claro, cara, se o cara ficar velho ali de cabelo branco, é porque ele ficou velho, é porque ele conseguiu administrar bem a vida. Todos somos muito inteligentes. Ontem de madrugada, hoje de manhã eu estava meditando nisso, que a inteligência somada à experiência... Se você direcionar a sua inteligência com a experiência e corrigir aquilo que é ruim... Não tem como, no longo prazo... Daí vem a sabedoria, que é o temor de Deus, que é saber que tem algo a mais que essa terra. Isso. Que a gente vai passar por aqui por um período, mas que tem um texto em 1 Coríntios 19 que fala assim, não sei se você já viu esse texto, eu acho fantástico, que diz assim que se a nossa esperança se resume apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então eu tenho dito isso, eu sou o mais feliz de todos os homens. Por quê? Porque eu tenho fé que lá na frente eu vou estar com o Senhor. E agora eu já estou com Ele. Não, já tá junto. Então quando eu vi você aquele dia lá, a gente ligou para você, a gente ficou 1 hora de conversando. Cara, e foi esse livro... Então já também tá ajustando aí a parte espiritual, né? Eu particularmente nunca fui assim de ler a Bíblia, eu gosto de ler muitos livros principalmente de finanças, que nem empreendimento, administração desse tipo é um assunto que me prende. Você é empreendedor, não adianta. É algo que eu gosto, assim. E daí quando eu li essa parte do Provérbios, eu vi que faz muito sentido na vida da gente, se encaixa com muita coisa, assim, de você ser certo, você ser justo com as coisas. Vamos deixar uma mensagem final para a galera. Pode ir lá para essa câmera aqui, essa aqui é sua. Vamos lá? Falo qualquer coisa? O que você quiser falar, que se vem na hora, assim. Que vem na hora, eu acho que assim, indiferente do que aconteça, né? Indiferente do momento que você está vivendo, siga fiel, siga justo, siga honesto, siga as palavras de Deus, leia Provérbios, que eu acho que ali tem tudo, a base, né? E no mais é muito trabalho, não existe vitória sem luta, não tem como sair do ponto A ao ponto B sem passar nas dificuldades. Se você... acreditar que você vai alcançar e que vai dar certo, muito provável que vai, mas desde que você lute para dar certo. Então, eu acho que manter a fé, a esperança e muito trabalho duro, você consegue ir muito longe. Né? Grande Mitch Moriçoca, que honra, cara. Tamo junto, Ricardo. Obrigado, viu? Né? A primeira de muito, a gente volta aí. Vamos sim. Logo mais com outra galera. Vamos falar aqui com o Polacão, vamos falar aqui também com a Vanessa. Falei com força, né, meu filho? Falou com força, mas você falou bem. Não, eu falei muito, né? Não falou nada, falou o suficiente. Tá cansado aí de escutar. Tá nada, é suficiente. Inclusive, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente ficava mais 1 hora conversando. Na hora. Vamos deixar pra próxima. Pronto. Ricardo, obrigadão pela oportunidade. Vamos fracionar pra gente render mais tempo com a galera e não descobrir tudo de uma vez da sua vida, né? Pronto. Mas deixa um pouquinho escondido. Ficou um bom registro, né? Uma coisa bacana pra vocês conhecerem também o cara por trás da produção de conteúdo lá no YouTube, por trás da boleia do caminhão. Isso. Por trás, né? À frente da sua família ali, da sua esposa, dos seus filhos. Então esse é o Mitch Moriçoca. É nóis. Obrigado, Valeu, Mitch. tamo junto. Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Obrigado, brother. Valeu. Simbora.